dia do Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, é que hoje nós não vamos utilizar o projetor, tá? O computador queimou, mas o seu cérebro não queima. Então, glória a Deus por isso, porque foi um cérebro humano que criou o computador. Então, você é melhor do que o computador. Então, pegue sua Bíblia, seja a Bíblia de papel, seja a Bíblia do celular, que você vai precisar usar, até mesmo porque eu sei que você lembra a letra de todas as músicas. Então, hoje você tem a obrigação de cantar mais forte, mais alto, do que se tivesse o telão, tá bom? Então, você vai abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 5, o versículo 12. Apocalipse 5, 12. Mas antes eu quero orar. Senhor, eu te agradeço por esse novo dia, pela noite de sono e descanso, mas o sol se levanta e brilha, e nós estamos aqui nesse dia voltados para o Senhor. Toda a glória seja dada a Ti, meu Deus. Te agradeço por cada um dos irmãos aqui presentes e pelo privilégio que temos de nos reunir para louvar ao Senhor, para orar, para meditar na Tua palavra, para estar em comunhão com os irmãos. Obrigado, Deus. Tu és bom e fiel, e o Senhor está cuidando de nós. Então, entregamos a Ti as nossas vidas como uma oferta agradável ao Senhor, para que o Senhor seja honrado e exaltado através de nós. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio de sermos chamados Teus filhos, àqueles que já entregaram as vidas a Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e selados com o Espírito Santo da promessa, em quem temos a esperança da vida eterna nos céus. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa é uma manhã de culto, de adoração ao Senhor. Apocalipse no capítulo 5, o versículo 12, vai dizer: E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Você está aí com sua Bíblia aberta ou ligada? Então, quero pedir que você leia em voz alta este versículo 12. Vamos lá? E cantavam em alta voz. Parece que vocês esqueceram de ler a Bíblia. Só tinha Jusiglei aqui nessa igreja. Ô Jusiglei, você vai dar uma chance aos irmãos agora. Tá, Jusiglei? Agora eu vou falar assim, a igreja, aí você dá uma chance para eles. Combinado? Então vamos lá. Apocalipse 5, 12. A igreja. Amém, Jusiglei? Amém. E o povo sabe ler, Jusiglei. Só desacostumaram. O Cordeiro é Jesus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Apocalipse 5, 12 vai dizer: E cantavam em alta voz. Então eu vou lhe convidar a ficar de pé agora. E como está escrito, você vai cantar em alta voz, porque o Cordeiro é digno de todo louvor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome,
pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos o teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és, dentre todas as coisas tu és, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Continuamos adorando ao Senhor. Convido você para que nesse momento, enquanto adoramos ao Senhor com mais essa canção que diz Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, você fique à vontade para sair do seu lugar, para cumprimentar o seu irmão nesta manhã. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Oh, sobre mim. Os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vão contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Oh, oh, eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora
Amém. Deu tempo aí de cumprimentar todo mundo? Ih, não deu não. A próxima a gente pensa um louvor maior, assim, para dar tempo de cumprimentar todo mundo. Amém. Nós vamos continuar engrandecendo ao Senhor com mais um louvor que diz: venha o teu reino, faça a tua vontade. Seja assim na terra como é no céu. Nós vamos engrandecer ao Senhor nesse momento. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Peça a Ele, nosso Pai. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos. Você que veio preparado para trazer o seu dízimo ou oferta, fique à vontade. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Se por acaso não deu para ouvir, você, irmão, que veio preparado para estar entregando o seu dízimo ou a sua oferta nesse momento, você pode ficar à vontade enquanto acabamos de louvar o Senhor com esse louvor. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são Deus para sempre. Amém. Nós te louvamos, Senhor, e te engrandecemos na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, por esta manhã maravilhosa em que o Senhor nos permite estar aqui em tua presença para engrandecermos e exaltarmos o teu nome. Obrigada, Senhor, por cada vida que se encontra aqui.
Obrigada pela proteção que o Senhor deu a cada um de trazer até aqui em paz e em segurança. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e obrigada pela tua proteção. Que venha o teu reino sobre nós essa manhã, Pai, e que a tua vontade seja feita sobre nós. Fica conosco, abre nossa mente e nosso coração para entender aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações esta manhã. E obrigada, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram entregues ao Senhor. É em nome de Jesus que agradecemos. Amém. A igreja pode se sentar. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 14. Essa é uma manhã em que iremos celebrar a ceia do Senhor e é importante que você saiba o que fazer e por que fazer. É importante que você saiba explicar a qualquer pessoa que lhe perguntar por que que nós fazemos isso, por que que nós realizamos esta cerimônia. Então, nessa manhã, a partir de Lucas 22, versículo 14, eu quero lhe mostrar 7 respostas. Por que celebramos a ceia do Senhor? Primeiro, para obedecer. Segundo, para lembrar. Terceiro, por amor. Quarto, por comunhão. 5, porque somos parte do reino de Deus. 6, para honrar o sacrifício de Jesus. E o último, 7, porque nós somos pecadores arrependidos. A ceia do Senhor traz consigo todas essas realidades que eu espero que você esteja experimentando em sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14, vai dizer: quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Olhando esse texto que acabamos de ler, você encontra essas verdades que cercam ou que fundamentam esta celebração da ceia do Senhor, bem como muitas coisas importantes para a nossa vida. Por que celebramos? Primeiro, para obedecer. A celebração, ela é um ato de obediência. Lucas 22, o versículo 19, Jesus diz: façam isto em memória de mim. Façam isto. Ou seja, há uma palavra de ordem para que isso seja feito. A obediência, ela é parte importante em muitas formas de relacionamento que você vive todos os dias. Por exemplo, relacionamento familiar exige obediência. Relacionamento profissional exige obediência. Se você vai praticar um esporte, exige obediência. No direito, por exemplo, você tem um equipamento, ele apresenta um problema, para você acessar a garantia, eles vão lhe perguntar sobre o uso. Como você usou? O que foi que aconteceu? Então, exige uma obediência para que você possa ter acesso aos seus direitos. Na saúde, na educação,
E na nossa religião, na nossa fé, o relacionamento com Deus, a obediência, ela é essencial. Deus espera que o obedeçamos. E essa atitude de obedecer, ela vai mostrar submissão ao Senhor. Segundo, por que celebramos a ceia do Senhor? Para lembrar. Para lembrar. O mesmo texto de Lucas 22, 19, Jesus diz: façam isto em memória de mim. Em memória de mim. Diferente da Igreja Católica, isso aqui não é um sacramento. Eles acreditam que quando você come do pão ou bebe, um poder, uma graça, acontece sobre a sua vida. Não, nós não cremos nisso. Isso é um memorial. Isso serve para nos fazer lembrar. Deus é poderoso. E Ele não deixou nada poderoso nessa terra. Nós temos o hábito de idolatrar as coisas. Se eu inventar, dizer para vocês que esse aqui é um pão mágico, porque ele passou 7 dias na montanha e o pastor orou. Eu não tenho dúvida que alguns de vocês vão querer esse pão e vão me pagar por isso. E vocês vão crer que esse pão na tua casa vai fazer uma coisa especial acontecer. Então o poder não está em Deus, está no pão. Se Deus quisesse que coisas mágicas ou poderosas estivessem à nossa disposição na terra, Ele teria escrito na Bíblia: vá pegar o pão mágico, vá subir na montanha mágica, vá beber a água mágica, se abrace no pastor mágico. Nada disso, irmãos, nada disso. Só existe um nome que é dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O nome dele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele fez questão de não deixar aonde ele nasceu nem aonde ele morreu. O que dizem que é, supõe-se que é. A cidade, sim, mas o local específico, não. Não. Então, nós celebramos um memorial. E como isso é importante, sabe por quê? Nós esquecemos. Nós somos bons em esquecer. Por isso você precisa ser lembrado. Lembrado do quê? Do que Jesus fez. Você se lembra que Ele morreu na cruz por você? E essa verdade, ela tem um espaço em sua memória. Nós não podemos esquecer que somos pecadores. E esta cerimônia serve para te lembrar disso. Nós precisamos lembrar, porque todos os dias você recebe uma quantidade gigantesca de muitas informações, e a maioria delas desnecessárias e inúteis, que ocupam tanto a memória do seu celular, como principalmente o seu cérebro, de modo que, na maioria das vezes, não sobra espaço para Jesus nos seus pensamentos, nas suas memórias. Então, nós precisamos lembrar. Não sei o que você pensa quando você sai da sua casa e vem à igreja, mas esse momento, ele é importante para registrar em sua memória, em suas emoções, mas principalmente em sua vida, que Jesus morreu por você e que não há nada mais importante que isso. Seja honesto. Deixa o Espírito Santo agir em você agora. O que em sua vida tem o status de mais importante? É Jesus? Terceiro, por que celebramos a ceia do Senhor? Por amor. Lucas 22, 15, Jesus diz:
Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Desejei, é um sentimento. Ansiosamente havia pressa. Ele iria sofrer. E o que ele queria? Um momento especial com os seus amigos, com os seus discípulos, com aqueles que andaram com ele e que dariam continuidade ao seu ministério. Nós precisamos ser discípulos. Nós somos o resultado da continuidade do ministério de Jesus. E cabe a nós a continuidade do ministério de Jesus. Então, nessas palavras, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Eu encontro amor. E quando nós repetimos o ato, o que deve motivar os nossos corações é o amor. Aqui não deve ter apenas um pedaço de pão e um copinho de suco. Deve existir muito amor. E o seu coração precisa estar exercitado em amor. Quando você vem para cá, quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você ouve a mensagem, quando você canta, quando você abraça um irmão, quando você entrega ao Senhor dízimos e ofertas, enfim, o exercício do amor precisa mover a sua vida todos os dias da semana, porque se você só tem amor quando está na igreja, você é um falso, tá? De nada adianta você ser uma péssima pessoa de segunda a sábado e ser uma ótima pessoa no domingo. Não é isso que Jesus quer. Não é isso. Jesus espera que o amor dele, demonstrado na cruz, seja a força que move a sua vida todos os dias, todas as horas, em todos os lugares. Pense nisso. Celebramos a ceia do Senhor por amor. Em quarto lugar, celebramos por comunhão. Em Lucas 22:17, Jesus disse: tome isso e partilhe uns com os outros. Partilhe uns com os outros. Muitas coisas boas vindas de Deus devem nos unir. A ceia do Senhor é uma delas. Se não há união entre os irmãos, se não há união em seu coração, algo de muito errado está aí. Você está agindo contrário à vontade de Deus. Você não vê na Páscoa do Antigo Testamento, na ceia do Novo Testamento, alguém celebrando sozinho. Você só vê em comunidade, porque para Deus é importante que você e eu estejamos todos juntos, unidos pela fé. E preste atenção, os laços que nos unem estão nas mãos de Jesus. Estão nas mãos de Jesus. Em quinto, por que celebramos a ceia? Porque somos parte do reino de Deus. Lucas 22:18, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Reino de Deus. O que acontece? Até antes da morte de Jesus, vivíamos na antiga aliança, na lei. A partir da morte de Jesus, vivemos a nova aliança, a graça, o reino de Deus que vem aos homens. Então pense, você hoje pode fazer parte do reino de Deus, se entregar a sua vida a Jesus Cristo e se viver o reino. Nós que antes éramos inimigos de Deus, agora em Jesus somos amigos. Nós que antes vivíamos no mundo e para o mundo, agora em Cristo olhamos e esperamos e caminhamos para o céu. Nós que antes éramos escravos no pecado, agora em Cristo Jesus somos livres por causa da sua morte ali na cruz. Nós que éramos carnais, determinados a satisfazer os próprios desejos,
hoje, em Cristo, buscamos coisas espirituais e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. No reino de Deus, não sou do inimigo, não sou do mundo, não sou escravo, não sou carnal. Em Cristo, eu, você, todos nós, somos parte do reino de Deus. Em sexto, para honrar o sacrifício de Jesus. Lucas 22:19, Jesus diz: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. O corpo dado em favor de vocês. Considere isso, tudo o que ele fez e como ele se submeteu à dor física, a se entregar para nos salvar. Ele é digno de honra. O que poderíamos fazer para honrar a Jesus? Poderíamos lhe dar uma medalha de ouro? Poderíamos lhe dar um troféu? Poderíamos fazer uma estátua gigante? Será que uma placa muito bonita em homenagem e reconhecimento? Será que ele seria honrado através dessas coisas? Eu lhe digo que não. Honrar a Jesus precisa ser uma intenção. Eu tenho essa intenção, esse propósito, esse objetivo, esse desejo. É um ato espiritual, é um ato de fé. Honrar a Jesus não pode ser apenas ou só de palavras ou de uma cerimônia, mas principalmente com toda a nossa vida, com toda a sua vida, com o seu cérebro, com as suas emoções, com o seu tempo, com os seus bens, com o seu dinheiro. Todo o nosso ser deve honrar fervorosamente ao Senhor. Fervorosamente ao Senhor. E por último, em sétimo lugar, por que celebramos a ceia do Senhor? Porque somos pecadores arrependidos. Lucas 22, no versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, disse Jesus. Preste atenção. Na sua casa tem um banheiro. E ele te lembra que você é bom em produzir um mau cheiro terrível. Você sabe, creme dental, sabonete, desodorante, shampoo, talco, tudo isso serve para limpar o seu exterior. Mas e o seu interior? Você pensa nisso? Somos pecadores arrependidos, mas o mundo em que vivemos, ele é um mundo de pecado. O corpo que possuímos, o nosso corpo deseja e ele é suscetível ao pecado. Então preste atenção, quem é você? Há dois tipos de pecadores. O pecador não salvo, ele se diverte com o pecado e ele não se importa com o pecado. Mas existe o pecador salvo. Quem é o pecador salvo? É o que busca a santidade para honrar a Jesus, vivendo a luta contra o seu próprio pecado. Vivendo a luta contra o seu próprio pecado. Não contra o pecado do outro, contra o seu próprio pecado. Que tipo de pecador você é? O pecador salvo, que se importa e luta contra o próprio pecado, ou o pecador não salvo, que se diverte com o seu pecado? A ceia do Senhor, ela não perdoa pecados. Que fique isso claro.
O pão não perdoa pecado, o suco não perdoa pecado. Foram comprados no supermercado. A nossa zeladora irmã Ivani, a irmã Santa, que prepararam tudo aqui nessa manhã. A ceia do Senhor não perdoa pecados. Ela é um memorial. Essa cerimônia só é realizada porque Jesus morreu na cruz para perdoar pecados e para dar a salvação. Então, somente o ato de Cristo é suficiente. Não precisa de mais nada, nem disso. Somente o ato de Cristo na cruz é suficiente para perdoar pecados e para salvar. Então, eu quero te perguntar, diante disso que você ouviu, quando foi a última vez que você confessou o seu pecado a Jesus? Já quero lhe dizer que se a sua oração é aquela, Senhor, perdoa todos os meus pecados, isso não vale de nada. Confissão de pecado é quando você diz a Deus, um por um, o pecado que você cometeu. E se você não faz isso, é sinal de que você é aquele pecador que não se importa e que se diverte com o seu pecado. Se você é um pecador repetitivo, Senhor, me perdoe porque eu menti para minha esposa. Aí semana que vem, Senhor, me perdoe porque eu menti para minha esposa. E na terceira semana, Senhor, me perdoe porque eu menti para minha esposa e para o meu patrão também. Senhor, me perdoe, porque eu menti para minha esposa, para o meu filho e para o meu colega de trabalho. Não há arrependimento aí. Quem te domina não é a salvação, não é o Espírito Santo. Quem te domina é a mentira. Então, quem é você? Um pecador salvo, que confessa, que se arrepende dos seus pecados, que abandona e que luta contra o pecado? Ou você é aquele pecador não salvo, que não se importa, que se diverte, que peca, ainda engana a si mesmo, dizendo assim, pastor, Deus entende. Não entende, não. Porque, olhe, não há nada de mais extremo, não há nada de mais alto, não há nada de mais profundo, não há, do que Deus matar o seu filho inocente por causa de pecadores. Não há. Então, a forma como ele não entende, é porque se ele entendesse, ele diria assim, não, a gente bate um papo e está tudo resolvido. Ele diria, faz uma semana de jejum, sofre um pouquinho e está tudo resolvido. Ele diria, dá uma oferta, ao invés de 10%, dá 20%. Está tudo resolvido. Ele não fez nada disso. O problema do pecado se resolve com a morte. Ou o pecador morre e vai para o inferno, porque é pecador, ou você morre para o pecado e vive para Cristo. Ele viveu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. Não pense que há um meio termo ou uma terceira opção. Não há. Se outro pastor ou outra igreja te oferece, pode ir para ela. Eu acho que você vai ser mais feliz lá. Caso você esteja escandalizado com a minha dureza e a minha forma direta e reta de lhe tratar.
Mas eu prefiro que você fique aqui, zangado e perdoado, do que você aqui enganado e feliz. Tá? Porque a fé não é uma brincadeira. Jesus morreu. E isso é sério. Eu quero lhe convidar a orar. Confesse o seu pecado a Jesus. Feche os seus olhos agora. E ore a Deus. Ele morreu para nos perdoar. Não para nos entregar um copo de suco e um pedaço de pão. Ele morreu para nos libertar de nós mesmos. Ele morreu para nos salvar e nos dar uma nova vida. Uma vida com Ele, uma vida sem pecado e uma vida eterna. Quem confessa o pecado a Jesus é perdoado. Então limpa teu coração agora, conversando com Jesus. Muda a sua vida agora, conversando com Jesus. Morre para o pecado, morre para o mundo agora e ressuscita para Jesus. Vive a ceia do Senhor com Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, nossa igreja está reunida agora. E o meu pedido é que o agir do Teu Espírito Santo seja verdadeiro, real, poderoso. E venha retirar de nós essa vida de pecado, esse corpo de pecado, esse mundo de pecado, as marcas de pecado que talvez predominem em nossos corpos, em nossas emoções, em nossos pensamentos, nas memórias, nos desejos, nos prazeres, nos objetivos. Retira de nós e faça com que o nosso coração, a nossa vida, seja plenamente disponível ao Espírito Santo de Deus, com santidade, com um amor fervoroso por Ti, Jesus, com uma disposição para servir, para trabalhar, para evangelizar, para contribuir de todas as maneiras possíveis com a Tua obra, com o Teu reino. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Eu quero convidar a equipe de música. Os irmãos que vão ajudar a servir a ceia do Senhor, eles podem vir também. E para que você que está aí no plenário e vá participar da ceia do Senhor neste momento, você vai se perguntar quem pode participar da ceia do Senhor. São 3 requisitos. Primeiro, a pessoa que é salva, convertida, entregou a vida a Jesus. Segundo, a pessoa que é batizada, que já desceu as águas do batismo. E eu lhe digo,
aquele batismo em que você foi mergulhado completamente na água. Aquele batismo que você escolheu ser batizado, não aquele que escolheram por você. Tá? Porque a salvação em Cristo, ela é fruto de fé e de arrependimento. Então, a pessoa precisa ter consciência de fé e de arrependimento de pecados. Então, o salvo, o batizado, mas em terceiro lugar, aquele que está em comunhão com Deus e com a sua igreja. Porque talvez você se converteu, você foi batizado, mas você se desviou, você se afastou, você está aí escravo do pecado e deseja continuar escravo do pecado, apesar de já ter passado pela conversão e pelo batismo. Então, se você é um salvo, se você é batizado, se você está em comunhão com Deus e com a igreja, você vai ficar em pé agora para que você receba os elementos da ceia do Senhor enquanto cantamos essa canção. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La 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 la
Lucas 22, no versículo 19, disse que Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Então, esse pedaço de pão na sua mão nos lembra do corpo de Jesus Cristo ferido ali naquela cruz do Calvário. O profeta Isaías disse: o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então, lembrando de Jesus, você vai comer do pão neste momento. No versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Nova aliança no meu sangue. Então, neste momento, lembrando do sangue de Jesus, o sangue que nos purifica de todo pecado, o sangue que é uma aliança, não um contrato assinado por um homem reconhecido num cartório, mas uma aliança de sangue, inquebrável, indestrutível, incorruptível, que permanece pela eternidade. Em obediência, em lembrança, em amor e fé, você vai beber neste momento. Jesus, eu quero te agradecer pela sua obediência a Deus o Pai, pelo plano perfeito, por mais doloroso que foi, mas o Senhor cumpriu. Naquela cruz o Senhor gritou bem alto: está consumado. A salvação nos é ofertada pela cruz, pela graça, mediante a fé, para a eternidade. Então aqui estamos, não porque merecemos, mas porque a tua graça nos alcançou. Não porque temos luz, mas porque a tua luz iluminou a nossa mente, o nosso coração, e hoje corremos para junto de ti, nos prostramos aos teus pés, porque queremos que a tua luz brilhe em nós. A nossa gratidão a ti, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Filho unigênito de Deus, nosso Salvador. A nossa gratidão, confiamos em ti, recebemos do teu amor e queremos retribuir desse amor também, porque o Senhor é digno. Te agradeço por essa igreja reunida, pelos irmãos que vieram nesta manhã louvar, orar, estudar a palavra e estar em comunhão com a ceia do Senhor. Te agradeço, Pai. Abençoe os teus servos, abençoe os seus filhos, abençoe as suas famílias, abençoe o trabalho que eles realizam no dia a dia. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Põe a tua mão sobre eles, Pai. Derrama do teu amor, da tua bênção, da tua presença, da tua proteção. E que eles possam ser como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Dar fruto no tempo certo. As suas folhas não caem. E tudo o que fizer prosperará para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês todos vão ficar de pé, nós iremos cantar agora. Enquanto cantamos, se você veio para trazer ao Senhor dízimos e ofertas, você pode sair do seu lugar e trazer aqui à frente. Colocar o gasofilácio do lado de cá, viu? Caso você procure desse lado. Juliano, não chame os professores, porque depois da música eu tenho alguns avisos, tá? Vamos cantar ao Senhor.